Alô, tudo bem, gente? Sou Sandra Helena Pedroso, contadora, produtora cultural, professora, voluntária, tia, irmã, tutora do PET Fofuxo, atualmente cursando doutorado em Ciências Econômicas e Sociais na Argentina, tendo como linha de estudo a aplicação dos recursos públicos na cultura do Estado do Rio de Janeiro. E fui selecionada, né? Me inscrevi no edital da Secretaria de Economia Criativa e Cultura do Rio de Janeiro para gravar uns podcasts e que também fiz uns videozinhos para a gente falar sobre, proseando sobre gestão, porque eu acho que é importante. Então, eu queria que vocês depois vissem lá no meu canal e os vídeos também estarão no meu canal lá no YouTube. Então, te aguardo lá. Espero que você goste, faça comentários. Tem vários vídeos de uma outra anterior que já tinha gravado, mas espero que vocês gostem. Bom, queria também, nesse Proseando sobre Gestão, falar sobre proponentes. O que é ser proponente nos projetos de maneira geral, né? Quais são as obrigações legais, as especificidades e os tipos de empresa que atualmente existem? É importante a gente falar que esse proponente começa desde a elaboração do projeto. Porque quando você elabora o projeto, você já tem que saber quem é esse proponente, que tipo de proponência aquele, se for um edital ou uma empresa, está querendo ali, né? O que ela está buscando. E se você não prestar atenção, você vai ter alguns problemas. Então, a ideia é que o proponente, ele é o gerente do projeto, ou ainda o que a gente chama de sponsor, né? Para usar uma palavra assim mais forte. E que ele vai fazer o quê? As articulações necessárias sobre os responsáveis pela administração do projeto, pelo conteúdo, pela condução. E uma coisa que a gente não pode esquecer de falar dos projetos, as comprovações da execução. De maneira geral, as pessoas esquecem que precisam comprovar tudo. E, gente, não estou falando de prestação de contas, estou falando de execução. Como é que ele foi executado? As medidas de acessibilidade aconteceram? Aconteceram efetivamente as medidas de compensação, se for o caso? O público, como é que foi a participação desse público? Como é que as coisas aconteceram? Quantas pessoas trabalharam? Todo mundo foi pago? E eu não falei de dinheiro. Quais foram as funções? Se o seu edital que você participou, ele tem uma especificidade de públicos diferenciados, você mapeou isso efetivamente? Você tem a comprovação? Então, fique ligado nessas pequenas coisinhas, nos pequenos detalhes que são grandes, viram sempre grandes detalhes. E é isso que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente está falando. E quando a gente está falando também da proponente, vale da gente falar tipos de empresa, né? A gente tem o microempreendedor individual, né? Que é o profissional autônomo que tem um CNPJ, que a gente não pode esquecer que quando a gente está falando de MEI, a gente está falando de empresa. A gente tem as empresas individuais, que é só um sócio, o limitada, que são mais, no mínimo, 2 sócios, né? Onde a grande diferença é a separação dos bens do sócio e da empresa, a sociedade simples, a sociedade anônima. Isso são tipos de empresa. Para depois a gente falar de tributação. Para cada tipo de empresa tem uma tributação diferenciada. Então, será que tudo é a mesma coisa? Tudo não é a mesma coisa. Então, tenham cuidado quando forem executar os projetos. E uma coisa que a gente tem que pensar sempre, quando eu proponho o projeto
e eu estou contratando as pessoas, eu tenho que saber como se dará esses contratos. Então, não esqueçam, façam contratos para que todo trabalho seja de forma clara, objetiva e que você saiba efetivamente o que você vai receber. Porque o bom do contrato é que você especifica o que você quer e o que você vai receber. Porque senão dá confusão. Tá bom? Então, proponente é quem propõe e ele é responsável pelos contratos. E uma pílulazinha para a gente falar de portfólio. Muitas vezes a gente não guarda comprovações dos nossos trabalhos. Muitas vezes a gente nem pede para colocar o crédito nos trabalhos. Se você não coloca, como é que você vai dizer que você fez aquele trabalho? Então é importante você ter isso. Pede sempre para colocar o crédito e coloca exatamente o que você está fazendo ali naquele projeto. E tenha provas, porque isso vai ser o seu portfólio. E também, gente, não vamos confundir portfólio com currículo. Porque o currículo são suas certificações, são seus diplomas. Mas isso é importante? Sim. Porém, ele não demonstra que você é capaz de fazer e executar aquele projeto, que é isso que a gente está contratando. Então, tenham cuidado com isso, prestem bastante atenção sobre esse ponto, né? Que é importante a gente falar. E para fechar as minhas pílulas, vamos falar de objeto de execução. É fundamental a gente avaliar o objeto pactuado com o meu patrocinador e o que eu estou executando. Porque se eu não estiver executando exatamente o que eu me predispus a fazer, algo vai dar errado. Muito errado. Então, prestem bastante atenção o que você está propondo. Olha aí o proponente de novo, né, que eu falei. O proponente propôs aquele projeto e aquela ação. Será que efetivamente ele conseguiu fazer? Quais são as provas e contraprovas que você tem daquela execução? E então, a comprovação do objeto de execução é o maior desafio que todos nós temos. Quer ver uma coisa que todo mundo esquece? Oficina. Cadê a lista de presença? Cadê o registro? Um vídeo, uma foto daquela execução. Se eu estou falando que vou ter um espetáculo, eu tenho flyer, tinha gente naquela sessão, ou eu tiro uma foto que só do palco e tudo mais, mas não demonstra que tinham pessoas. Mas tem a bilheteria, tem o borderô. Serve, mas é importante você também ter imagens. E a gente pode aqui dar vários exemplos. Queria muito também lembrar da questão da comprovação da acessibilidade, né? A gente não pode mais falar que tem rampa, tem banheiro acessível. Gente, é mais do que isso. E a gente tem que fazer os nossos projetos com eles e não para eles. Eles precisam estar incluídos. E a gente só vai incluir se a gente pensar e convidá-los para estar junto com a gente, fazendo esses projetos, pensando, porque eles sabem o que é melhor para eles.
e não a gente acha que sabe, né? Então, é importante a gente pensar nisso e comprovar essas ações. Então, é isso. Depois teremos mais proseando sobre gestão, principalmente na questão da prestação de contas, que não é o gargalo e nem é um bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa, desde que você pense nisso desde o início, tá bom? Vai lá no canal, se inscreve no canal para assistir os vídeos e os podcasts proseando sobre gestão. Obrigada.